Avieiros hoje, escrito por João Francisco Gomes. Nos séculos XIX e XX, o mar revolto obrigou centenas de famílias de pescadores da Praia da Vieira, Leiria, a procurar alternativas à pesca de arrasto tradicional da costa portuguesa, conhecida como arte chávega, impossível de praticar em segurança e com proveito durante o rigor do inverno. Encontraram-na na pesca fluvial no Rio Tejo e deram início a um dos movimentos migratórios internos mais marcantes da história recente de Portugal. Primeiro de modo pendular, o inverno no rio, o verão no mar e depois fixando-se definitivamente no Ribatejo. Esta fusão deu origem a uma cultura ribeirinha ímpar, mas muito marginalizada, com características próprias: os barcos, as casas, a gastronomia e a religião, sobre a qual o escritor neorrealista Alves Redol escreveu em 1942. Hoje ainda subsistem alguns vestígios desta cultura nas margens do Tejo e na Praia da Vieira. À boleia de Alves Redol, este conjunto de textos vai em busca deles antes que desapareçam. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2022. A coleção Retratos da Fundação traz aos leitores um olhar próximo sobre a realidade do país. Portugal, contado e vivido, narrado por quem o viu e vê de perto. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Prólogo. No dia 15 de janeiro de 2019, o diretor do semanário Região de Leiria enviou-me uma mensagem. Tenho um desafio para te colocar, escreveu-me, convidando-me para um café. Aceitei de imediato. Mesmo não sabendo de que se tratava, era impossível não ficar entusiasmado. O Francisco Santos é um jornalista experiente que em muito tem contribuído para que a imprensa regional de Leiria seja um exemplo a nível nacional, especialmente através da forma como procurou inovar o histórico jornal que dirige. Com quase um século de vida, o Região de Leiria é uma referência fundamental na Zona Centro e um dos principais responsáveis, a par do Jornal de Leiria, pela existência de uma imprensa regional de qualidade, escrutinadora e rigorosa no distrito de Leiria. As múltiplas distinções, nacionais e internacionais, que o seu jornalismo, design e presença digital têm recebido nos últimos anos, comprovam-no de forma excepcional. Trata-se, em primeiro lugar, de um enorme privilégio para os leirienses. Os jornais regionais constroem comunidades mais esclarecidas e informadas, capazes de refletir simultaneamente sobre os problemas do mundo e do país, a realidade das suas comunidades e a cultura e tradições próprias de cada lugar. A responsabilidade de, além de ir ao fim do mundo, ir também ao fim da rua, como a TSF sintetizou o seu jornalismo, é ainda mais relevante num país como Portugal, em que a centralidade da capital tantas vezes oblitera as particularidades de um território com uma profunda diversidade cultural e humana, que, paradoxalmente, é usada com frequência a partir de Lisboa, para ilustrar, muitas vezes sem a compreender verdadeiramente, a riqueza do país. Aliás, estou certo de que a elevada qualidade da imprensa regional leiriense,
onde o meu pai, o primeiro jornalista a cativar-me para a beleza da profissão, trabalhou nos anos 80 e 90, foi decisiva para a minha própria vida. Gastei algumas linhas do início deste livro a elogiar o Região de Leiria e a imprensa regional por uma razão simples. As reportagens que compõem este pequeno volume não existiriam se não tivesse sido o rasgo e a aposta decidida do Francisco Santos, um diretor consciente da primordial relevância dos jornais locais e regionais para o estudo e preservação da cultura e de memória histórica que integram o imaginário coletivo da região que servem. Encontrámo-nos 4 dias depois daquela troca de mensagens, numa tarde chuvosa de sábado, num pequeno café da Baixa de Leiria, onde me foi apresentado um desafio que tinha tanto de jornalismo como de autodescoberta. Escrever uma revista de 40 páginas sobre a cultura avieira, para integrar uma coleção de revistas temáticas que o Região de Leiria publica algumas vezes por ano, acerca de múltiplos aspectos da cultura e da história do distrito de Leiria. Tratava-se de contar a história dos avieiros, é certo, mas o desafio era ir mais longe. Importava perceber o que é feito desta cultura nos dias de hoje. Um dos ângulos que discutimos, desde o primeiro momento, foi o de fazer uma leitura contemporânea de Avieiros de Alves Redol, de 1942, procurando perceber que atualidade tem as histórias incluídas naquela obra que descreve com um detalhe por vezes agoniante a vida sofrida das comunidades de peixeiras e pescadores à beira do Tejo. As linhas de fundo da história dos avieiros resumem-se de modo simples. Entre o final do século XIX e o início do século XX, largas centenas de pescadores da Artexávega, da Praia da Vieira, rumaram até às margens do rio Tejo em busca de trabalho no inverno, época em que a violência do mar impossibilitava a faina em segurança e, por conseguinte, o sustento das famílias que dependiam exclusivamente da pesca. A Artexávega é uma modalidade de pesca tradicional, historicamente praticada ao longo da costa portuguesa, sobretudo na região centro, que consiste na pesca de arrasto a partir da praia com recurso a uma longa rede cônica. Uma das pontas da rede é fixada no areal, depois o barco segue mar adentro, descrevendo um semicírculo até voltar à praia, enquanto a tripulação vai desenrolando a rede. Regressados à costa, os pescadores puxam depois as duas extremidades da rede que traz o pescado. Tradicionalmente, este esforço era feito com o auxílio de bois. Hoje são usados tratores. Estes pescadores ocuparam uma larga extensão das margens do Tejo, desde a zona de Vila Franca de Xira até perto da fronteira com Espanha, embora se tenham concentrado especialmente no Ribatejo. A busca de trabalho no inverno deu origem a um movimento migratório que marcou profundamente a região centro do país. De natureza essencialmente pendular, as famílias passavam o verão na Praia da Vieira e o inverno no Tejo. Aquela migração anual deu gradualmente origem a uma cultura própria, os avieiros. Uma das principais características desta cultura foi a marginalidade. Quem vive entre um lugar e outro passa sempre a ser de lugar nenhum e arrisca viver à margem, onde quer que esteja. Muito pobres, os avieiros começaram por viver nos seus pequenos barcos, amarrados nas margens do rio, antes de construírem as primeiras aldeias de lata nas praias. Com o tempo, muitos fixaram-se no Ribatejo, casaram e abandonaram a sazonalidade da migração. Hoje é possível identificar o rasto desta cultura em pequenos detalhes, símbolos de uma inusitada conexão entre o litoral leiriense e o Ribatejo, como os apelidos comuns e as famílias dispersas entre Vieira de Leiria e o Ribatejo, mas também em projetos autárquicos, como a geminação entre os municípios da Marinha Grande e de Salvaterra de Magos. Todavia, fazer um retrato dos avieiros exige que se vá além de um mero resumo histórico. Implica procurar entender os contornos profundos e a complexa teia de relações que caracterizava e, em certa medida, ainda caracteriza as comunidades ribeirinhas do Tejo. Alves Redol foi, provavelmente, o primeiro a captar as subtilezas do povo avieiro. No pequeno texto que escrevi para a abertura da revista do Região de Leiria,
caracterizei-o como o primeiro repórter a introduzir-se nas comunidades avieiras com o objetivo de as retratar. O relato por ele produzido nos anos 40 é vital para uma ampla compreensão da cultura avieira, precisamente por ter sido feito a partir de dentro, durante uma viagem interior do escritor pela própria identidade, que o levou a tornar-se expedito no largar da rede varina, após semanas a viver entre os nómadas do rio, pescando à noite com as artes mais pequenas ou partilhando o trabalho dos lances nas campanhas do Sável, entre queixas dos mais velhos, ainda lembrados dos tempos em que o Tejo era um jardim de peixe, como escreveu o próprio em 1967 num prefácio a Avieiros. Aquele prefácio tornar-se-ia um dos textos icónicos da cultura avieira. No curto texto, escrito à distância de quase 3 décadas, Alves Redol recordou a manhã soalheira em que, no final dos anos 30, lhe surgiu a ideia do romance. Era uma manhã de domingo que o escritor passava na taberna de um amigo em Vila Franca de Xira, quando viu entrar um sujeito misterioso, diferente dos outros pescadores do rio. Intrigado, perguntou ao amigo se o conhecia. Era um avieiro. Começou naquele momento uma busca movida pela curiosidade por aquele povo que habitava o Tejo. Avisaram-no de que seria difícil introduzir-se na comunidade e merecer-lhes a convivência. Redol persistiu, mas demorou pouco a perceber que não seria fácil contar a história dos avieiros sem os conhecer na intimidade. Tão escassas horas de convívio não bastavam para saber quanto precisava acerca deles. Até que um dia consegui a promessa de viver numa barraca de palhota, lá mais acima, perto de Valada do Ribatejo, em casa de Manuel Lobo. O jovem autor ribatejano, à época com menos de 30 anos, aproveitou aquela oportunidade única para viver uma temporada com os avieiros. Poderíamos argumentar que, assim, Redol estaria em condições privilegiadas para recolher toda a informação de que precisava para escrever um retrato completo daquele povo, mas o escritor corrigir-nos-ia. Na verdade, não se recolhem os materiais da vida, vivem-se. A experiência foi proveitosa. Alves Redol sentiu-se verdadeiramente incorporado na comunidade e o sentimento foi mútuo. Tanto que, quando regressou a casa, os anciãos da palhota o convidaram a apadrinhar o primeiro casamento que houvesse na aldeia. Só alguns anos mais tarde, quando escrevia o romance Fanga, editado um ano depois de Avieiros, é que Alves Redol percebeu porque é que aquele povo lhe era tão familiar. Afinal, ele próprio descendia de avieiros. No tal prefácio de 1967, o autor recordou o serão em família durante o qual se falou da sua avó Ana da Guia e os primos lhe contaram que ela havia nascido de pescadores do Tejo. Mais tarde, Redol seguiu o rastro do apelido da avó até à praia da Vieira. Em larga medida, Avieiros é fruto de um caminho de Alves Redol pela sua própria biografia. E é isso que transforma a obra num retrato intimamente esclarecedor sobre a vida do povo avieiro, os seus rituais, as suas angústias e inquietações, as suas práticas cotidianas e os seus pontos de vista. 8 décadas depois da publicação do romance de Alves Redol, a pesca deixou de ser a principal fonte de sustento das famílias avieiras. A migração sazonal acabou de vez e a maioria dos que ainda têm sangue avieiro nas veias não se apresentam como tal, mas como descendentes deles. Um claro sinal de que, com a morte da última geração de pescadores, a cultura e as riquíssimas tradições próprias dos avieiros estão em risco de desaparecer. Avieiros hoje. Foi neste contexto que me lancei num exercício contemporâneo da busca que Alves Redol empreendeu há 80 anos. Sou natural de Vieira de Leiria, onde vivi toda a minha infância e juventude, até ao momento em que o ensino superior me obrigou a trocar o centro pela capital. Contudo, mesmo tendo crescido no lugar de origem dos avieiros, foram raros os momentos em que ouvi falar deles. Depois daquele encontro com o diretor do Região de Leiria, embarquei numa profunda reflexão pessoal. Quis compreender, em primeiro lugar, o que eu próprio sabia sobre aquela cultura, central para a identidade do lugar onde nasci. Era pouco.
muito pouco. Em 12 anos de estudos, não tenho memória de qualquer referência ao assunto na escola e, por isso, haverá certamente um debate a fazer sobre o destaque que a cultura local recebe nos programas educativos do ensino público, mas deixo-o para os especialistas em questões pedagógicas. Se a autarquia promoveu a difusão da cultura avieira, creio que nunca dirigiu verdadeiramente esses esforços no sentido de mostrar às gerações mais jovens. O conhecimento residual que tinha sobre a existência dos avieiros devia-se a um par de conversas familiares em que o assunto terá surgido sem grande profundidade. Inquietei-me. Como era possível saber tão pouco sobre a história do lugar de onde sou? No final de todo este percurso, viria a saber, por exemplo, que conhecia há anos amigos com sangue avieiro e até pessoas que tinham vivido as próprias migrações sazonais. Fiz o meu próprio estudo empírico. À mesa do café, na Praia da Vieira, com amigos da minha geração, lancei o tema. Um tinha, como eu, uma vaga ideia sobre a existência dos avieiros. Outro já tinha ouvido a palavra, mas não sabia quem eram. Aos restantes, nem mesmo a palavra dizia alguma coisa. É certo que a validade científica desta sondagem é questionável. Contudo, serviu para me convencer definitivamente de que grande parte dos jovens da região, eu incluído, sabiam pouco sobre aquele episódio tão importante para as raízes do lugar onde nasceram. Daquela praia haviam partido um século antes muitos pescadores em busca de sustento e de uma vida melhor. Chegaram ao Tejo pobres, viveram nas margens e à margem, lutaram pela sobrevivência e pelo reconhecimento. Afirmaram-se, construíram aldeias e barcos, fixaram-se ali e criaram uma identidade cultural única. É difícil hoje encontrar alguém na Praia da Vieira que não tenha um familiar, ainda que remoto, ou um amigo nas margens do Tejo. E ali estávamos nós, na mesma praia que os viu partir, sem saber quem eles foram. Fazia, portanto, todo o sentido aceitar o desafio do Região de Leiria. Precipitei-me para a biblioteca dos meus pais à procura de Alves Redol. Tive a sorte de lá encontrar uma edição de 1976, usada, mas bem estimada, que inclui o tal prefácio de 1967. Li o livro em poucos dias. Impressionou-me naturalmente o retrato angustiante da vida austera e penosa dos avieiros, bem como as descrições vividas e pormenorizadas que permitem ao leitor ver e sentir cada momento da ação. Mas, além das marcas da prosa neorrealista... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.